Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, um vídeo para continuar um tópico que eu comecei a abordar aqui no canal em 2023, mas que eu acabei não dando continuidade, principalmente por conta de tempo, que é o tópico da gravitação quântica de laços. Para quem não sabe, eu trabalho na física com gravitação quântica de laços e por conta disso, eu comecei, no caso, a fazer vídeos, no caso eu só fiz um, mas a ideia era fazer mais, e tá aqui o segundo para dar continuidade nisso. A minha ideia era fazer um conjunto de vídeos explicando um pouquinho o que era a gravitação quântica de laços, porque eu sei que a gravitação quântica é o problema em aberto mais famoso na física. Muita gente se interessa pelo problema da gravitação quântica e, levando em conta que eu trabalho com isso, por que não falar um pouquinho da gravitação quântica de laços? Nesse vídeo daqui, eu vou trocar uma ideia com você sobre o início, como é que a descrição surgiu, porque a forma como ela surgiu diz muito sobre como é a descrição como um todo. E também porque diversos dos termos que vão aparecendo em laços com o passar do tempo dizem respeito ao início da descrição. Sem contar que o nome laços de gravitação quântica de laços vem do início da descrição, que é a chamada descrição canônica. Então a minha ideia aqui nesse vídeo, é apresentar um pouquinho sobre como é que historicamente surgiu o contexto da gravitação quântica de laços. E aí, nos próximos vídeos, a gente continua discutindo um pouquinho, indo ao longo da história, para a gente entender, pelo menos, os desenrolares, como é que foi, o andar da carruagem para essa descrição de gravitação quântica. Mas bom, aproveitando esse início de vídeo, antes de adentrar no tópico de laços propriamente dito, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você tem acesso a diversos benefícios, como por exemplo, desconto na lojinha do canal para você comprar essa camisa da Relatividade ou qualquer outra camisa do canal, assim como canecas também. Você tem acesso a conteúdos extras direcionados para o clube de membros, dos cursos já gravados, gratuitos, disponibilizados no canal, como Mais Questões Resolvidas. Você tem acesso aos cursos que já foram gravados, mas ainda não foram publicados de fato no canal, dentre diversos outros benefícios, além de, claro, ajudar o canal a se manter e a continuar existindo, porque eu só consigo dedicar meu tempo e produzir essa quantidade de conteúdos que eu produzo aqui do canal por conta do apoio de vocês. Por conta disso, se você gosta do canal, mas ainda não faz parte do clube de membros, fica aqui meu convite para que você possa participar, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas então vamos lá, começando então o nosso tópico central desse vídeo, como surge a gravitação quântica de laços, como é que é o início da teoria. A gravitação quântica de laços, ela tem o seu início, ou pelo menos o considerado início da descrição, na década de 80, a partir de uma tentativa de descrever a formulação hamiltoniana da relatividade geral de forma mais simplificada, de forma mais enxugada. Qual que é a ideia? Toda vez que você quer fazer a quantização de algum sistema físico, a forma mais tradicional, a forma canônica que a gente faz isso, é a partir de uma formulação hamiltoniana. Então a gente pega o nosso sistema de interesse, a gente faz a descrição hamiltoniana desse sistema de interesse, e a partir da descrição hamiltoniana, a gente quantiza o sistema a partir de um procedimento chamado de quantização canônica. A quantização canônica não é a única forma de você descrever, de você quantizar sistemas físicos, porém, só porque eu falei, entrou aqui uma abelha. Porém, ela é a forma mais tradicional de se quantizar os sistemas, além de ter sido a que surgiu primeiro, do ponto de vista histórico, e também a que é mais matematicamente redondinha, mais matematicamente rigorosa. Existe uma outra forma de se quantizar sistemas físicos, a partir das integrais de Feynman, que eu não vou abordar nesse vídeo, vou abordar nos próximos, que vai fazer sentido com, a descrição mais ao longo do tempo da gravitação quântica de laços. Mas enfim, a forma tradicional que a gente quantiza os sistemas faz a descrição hamiltoniana e depois quantiza a descrição hamiltoniana. Quando a gente fala de descrição hamiltoniana, ela pode ser uma descrição com vínculos ou sem vínculos. Para quem não sabe, vínculos são relações que têm que ser obedecidas pelo seu sistema, independentemente de como é a dinâmica. Um exemplo de um vínculo na mecânica é o rolamento sem deslizamento. Aquela ideia de que o centro de massa ele tem que ter um movimento sincronizado com o movimento de rotação. Existe uma equação que te fala isso, que é um vínculo. Independentemente de como vai ser o movimento de um disco rolando, por exemplo, se ele rola, tem que ser obedecido a equação que fala que o seu sistema está rolando, de rolamento sem deslizamento. Ou seja, tem que ser obedecida uma condição que antecede a dinâmica e que por conta disso a gente dá o nome de vínculo. Quando o seu sistema ele é vinculado, quando a sua descrição hamiltoniana tem vínculos, essa descrição é bem mais complicada, porque, além de você resolver o seu sistema, você também tem que impor os vínculos. Isso traz uma dificuldade adicional. Quando a gente fala da descrição hamiltoniana da relatividade, que é a conhecida como descrição ADM, ela é uma descrição não somente vinculada, como também os vínculos são extremamente complicados. Para quem já trabalhou com a descrição hamiltoniana da relatividade,
já deve saber como é que os vínculos não são simples. É muito ruim você trabalhar, né, do ponto de vista hamiltoniano com a relatividade, porque os vínculos são muito complicados. E aí, se a gente quer quantizar a gravidade, se a gente está buscando uma descrição quântica da gravidade, é interessante que a gente, pelo menos, tente simplificar esses vínculos. Porque para fazer a quantização, a gente tem que impor os vínculos. Os vínculos que aparecem para a relatividade, classicamente, também têm que ser impostos no ponto de vista quântico. Então, existiu um trabalho, no caso, né, de muitos físicos e matemáticos, de buscar uma forma de descrever a relatividade geral em que os vínculos não fossem tão complicados. E essa busca por simplificar os vínculos da relatividade passa muito por quais são as variáveis adequadas para descrever a relatividade no ponto de vista hamiltoniano. Porque quando a gente vai descrever um sistema no ponto de vista hamiltoniano, a gente descreve a partir de um conjunto de coordenadas e os seus momentos, né, as suas quantidades de movimento, digamos assim, né, uma ideia de espaço de fase. E quando você troca de variáveis e momentos, os seus vínculos podem simplificar ou complicar. Então existe uma busca por quais são as variáveis mais adequadas para poder descrever a relatividade geral a fim de se simplificar os vínculos. Até que na década de 80, um físico chamado Amitabh Sin descobriu que se a gente descreve a relatividade em termos de conexões autoduais, os vínculos da descrição hamiltoniana, eles simplificam de forma drástica. Então, primeiramente, o que significa descrever a relatividade com conexões e depois com conexões autoduais? Primeiramente, então, vamos lá, o que é uma conexão? Quando a gente fala de relatividade geral, a gente tradicionalmente descreve a relatividade em termos da métrica, que é, né, um objeto, é um tensor no caso, que fala pra gente como é que a gente mede distâncias no espaço. Porque sabendo como a gente mede distâncias, como é que as distâncias são mensuradas como um todo, tanto, né, enfim, distâncias espaciais quanto temporais, a gente tem uma noção completa da curvatura do espaço, que é o que a relatividade descreve. Uma outra forma de descrever a relatividade é em termos de conexões, em termos de transformações. A ideia é o seguinte, sempre que a gente tem um espaço curvo, se você pega um vetor e você vai andando com esse vetor ao longo do espaço, ele vai modificando a sua orientação. Essa modificação da orientação pode ser pensada como existe uma transformação que está atuando nesse vetor que está mudando ele ao longo, né, enfim, à medida que ele está andando. Um exemplo disso é, pega, por exemplo, essa caneca, coloca um vetor aqui tangente e vai andando ao longo da caneca com ele. Perceba que no início ele está na horizontal e depois ele ficou na vertical. Isso pode ser visto como sendo uma rotação que transporta o vetor desse jeito para esse jeito daqui, né, que transforma esse vetor. No caso, essas transformações podem ser descritas a partir de conexões. Conexões são transformações que te falam como é que o seu vetor é transformado quando você vai andando de pouquinho em pouquinho. Então é uma forma de você ter informação da curvatura sem falar da curvatura propriamente dita. Então isso que é uma conexão no contexto de relatividade. E uma conexão autodual. Uma conexão autodual é uma conexão que o dual dela é ela própria. Não vai dar para explicar num contexto de divulgação aqui o que é uma coisa autodual, porque não é tão intuitivo assim. Mas o que é importante é que durante muito tempo os físicos buscavam uma descrição autodual da gravitação. Isso porque quando a gente vai para o eletromagnetismo, que já era uma descrição muito conhecida na época, o eletromagnetismo ele pode ser simplificado quando a gente descreve o eletromagnetismo em termos de uma descrição autodual. Enfim, existem particularidades ali, mas o que importa é, a gente já tem do contexto, principalmente do eletromagnetismo, que descrições autoduais podem simplificar a nossa descrição. Então, se a relatividade geral é complicada, né, os vínculos são complicados, por que não buscar conexões autoduais para poder descrevê-la? E aí, né, o Amitabh Sin acabou tendo essa sacada, né, e teve essa descoberta de conexões autoduais. Logo depois, né, alguns anos depois, em 86, que é marcado o início, que a gente chama da gravitação quântica de laço, o indiano Abhay Ashtekar, né, que dá o nome do caso depois para a conexão, descobriu que, né, se a gente utiliza especificamente conexões SU2 autoduais para a relatividade geral, a gente consegue, né, no caso, deixar os vínculos da descrição ridiculamente fáceis, com uma cara de teoria de gauge, com uma cara das descrições que a gente já tinha anteriormente quantizado, como por exemplo, né, interação eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte. Quando a gente fala dessas outras interações da natureza que a gente já quantizou, elas são teorias que a gente chama de teorias de gauge. E quando a gente formula a relatividade geral em termos de uma conexão autodual SU2, essa descrição da relatividade fica com a cara de uma teoria de gauge. Uma teoria de gauge SU2. Só para também esclarecer, o que significa SU2? SU2 é o grupo de transformações unitárias representado por matrizes 2 por 2, determinante igual a 1. Você sempre pode pensar em SU2 como sendo rotações.
certo? Mas na prática, sempre que vocês forem ver alguma coisa de relatividade, é muito comum encontrar esse grupo SU2 nas descrições. Porque o que acontece? Quando a gente fala de relatividade, a gente sempre está falando de transformações de Lorentz. Isso vocês talvez já devam ter ouvido. Transformações de Lorentz são descritas por um grupo. O grupo, no caso, é o grupo de Lorentz, ou também chamado de SO13. Quando você fala do grupo de Lorentz, o grupo de Lorentz, ele pode ser descrito em termos de um outro grupo complexo, que é o que a gente chama de SL2C. E o SL2C, ele tem como subgrupo o SU2, além de que o espaço da representação fundamental, que é o espaço de espinores, é o mesmo espaço da representação fundamental do SU2. Estou falando tudo isso porque, se você fala de grupo de Lorentz, em algum momento você acaba caindo no SU2. Então é natural você tentar fazer descrições da relatividade também com SU2, porque SU2 é um grupo muito bem comportado. É grupo de momento angular. Toda a descrição de momento angular na mecânica quântica, por exemplo, é feita com SU2. Então a gente já tem toda uma descrição de SU2 bonitinha, montada certinha. Então é muito bom quando aparece SU2. Então a Ashteker mostrou que se a gente pega a relatividade e descreve não só em termos de uma conexão autodual, mas uma conexão autodual SU2, aí sim os vínculos ficam com uma cara muito mais simples e realmente fica muito mais simples e com uma cara de teoria de gauge. No caso, essa conexão autodual SU2 é o que a gente chama de conexão de Ashteker, que é a base para a gravitação quântica de laços. Certo? No caso, né, o que eu queria falar nesse vídeo, a minha ideia nesse vídeo era até falar um pouquinho mais, mas enfim, né, era parar aqui, porque o vídeo já ficou com um tempo razoável, então acho que é legal, pelo menos, né, colocar esse primeiro vídeo para comentar o início do início do início. A gravitação quântica de laços, ela surge, ok, já com o pensamento de tentar fazer uma descrição de gravitação quântica, mas ela surge primeiro para simplificar a descrição clássica. Sempre que você quer quantizar algum sistema, você precisa simplificar o máximo possível o seu sistema clássico, para que a quantização fique mais simples. É inviável a gente quantizar a gravidade sem fazer algum tipo de, né, manipulação estratégica para poder simplificar os vínculos. E no caso, né, o início, em 86, né, com o artigo do Ashteker, foi, no caso, né, a introdução das conexões autoduais SU2. Hoje em dia a gente continua utilizando uma conexão SU2, mas ela não é autodual por alguns problemas que eu vou comentar ao longo, né, dos próximos vídeos, mas a conexão de Ashteker, a forma como a gente constrói a conexão de Ashteker é a base da gravitação quântica de laços. Então é isso. No próximo vídeo dessa série, aí eu vou comentar com vocês de fato a origem do contexto de já gravitação quântica. Porque aqui é o início da teoria, que ainda está na parte clássica. O que acontece agora? Agora a gente faz uma quantização. Mas como essa quantização é feita? Que aí vai ser o assunto do próximo vídeo, que inclusive vai aparecer o nome laços da gravitação quântica de laços. E aí a gente já começa a estar num território de fato da descrição. Bonitinha, 100% como a gente pensa. Tranquilo? Mas é isso. Né? Tá aqui um vídeo. Claro, não é o vídeo mais simples de se entender por conta dos palavreados. Mas, né, enfim, pelo menos fica aqui uma exposição geral de, historicamente, como é que foi o início, né? Ou pelo menos o que motivou o início da gravitação quântica de laços. Com isso, então, né, vou encerrando o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. No mais, deixe aqui seu comentário. Achou legal esse vídeo? Já conhecia a descrição? Enfim, né, deixe aqui seus comentários e use-os a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.